Veículos autopropelidos e ciclomotores. Tem uma conversa aí nas redes sociais, na internet, sobre esse tipo de veículos elétricos, né? E a nova legislação que vai começar a exigir habilitação, capacete e documentação para os veículos ciclomotores. Porém, não são todos que vão exigir essas documentações e o uso do capacete e da carteira. E eu estou aqui com o Carlos, da Pollastrelli Store, que vai explicar para nós essas diferenças. Fala pra gente, Carlos, boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde, Renan. Pessoal do Observatório, muito boa tarde. Tem algumas diferenças entre os ciclomotores e os autopropelidos. Quais são? Primeiro de todos é a potência. O autopropelido começa a partir de 100 watts e vai até 1000 watts de potência. E ele não pode ultrapassar os 32 km por hora. Eu até estava lendo, só te cortando, que 1000 watts de potência equivaleria a cerca de 1,3 cavalo de força. Isso, então, só para o pessoal ter uma comparação, uma noção, né? O veículo autopropelido, de 100 watts até 1000 watts, equivalendo a cerca de 1,3 cavalo de força. Isso aí. No caso dos ciclomotores, né, que já é uma outra categoria, o pessoal até fica muito em dúvida. Vai precisar de carteira agora. Não, já precisa de carteira e placa desde sempre, desde quando começou a existir o ciclomotor. O que eles vão fazer agora é apertar a fiscalização. Exatamente, né? Porque tem muita gente comprando o ciclomotor com 2.000, com 3.000, 4.000 watts, por aí vai, que ele vai até 6.000, e usando como se fosse um autopropelido. E, obviamente, o autopropelido, além dele não poder ter mais de 1000 watts de potência e não ultrapassar os 32 km por hora, é importante também que ele tenha pelo menos um retrovisor do lado esquerdo ou direito. Interessante que seja do lado esquerdo, tá? Respeitando aí a mão que a gente geralmente usa na via, que é a esquerda. E só como comparação também, a gente falou dos ciclomotores, que são os veículos que vai agora, de fato, ter uma fiscalização pedindo capacete, a habilitação, categoria AA ou ACC, e a documentação, emplacamento. Até 4.000 watts daria cerca de 4,5 cavalos de potência, isso, mais ou menos. Acho que é isso, se eu não estiver errado, depois eu corrijo aí. Aqui, por exemplo, na Pollastrelli Store, nós temos somente veículos autopropelidos. Os patinetes elétricos que continuam, né, podem rodar aí sem placa, sem carteira, né? Esse daqui, apesar dele ser grande, ele ainda assim é um autopropelido. Ele tem 1000 watts de potência e não ultrapassa 32 km por hora. Então não precisa de habilitação, nem de capacete e nem de carteira. E os outros que são menorzinhos também, a mesma coisa. E da mesma forma também as bicicletas, né, Carlos? Isso aí, exatamente. As bicicletas principalmente, né? Elas começam aí 500 watts, 350, 250, até 1000 watts de potência, e elas não ultrapassam os 32 km por hora. Tá lembrando um pessoal aí que geralmente gosta de desbloquear as bikes? São vários fatores que vai te atrapalhar nesse caminho aí. Muitas das lojas, ela anula a sua garantia, tá? É um caso que também acontece aqui com a gente, você não pode desbloquear o veículo, você vai degradar ele em curto prazo. E se caso algum órgão fiscalizador te parar na rua e pegar o seu veículo desbloqueado, ultrapassando os 32 km por hora, mesmo que ele só tenha 1000 watts, você vai sofrer penalidades também. Então o Carlos está falando aqui a questão do desbloqueio, que tem pessoas que compram esses veículos, as bicicletas, por exemplo, né, e os autopropelidos que são limitados até os 32 por hora, que a legislação exige, eles desbloqueiam e isso pode causar as penalidades perante a lei. E um detalhe que a gente tem que mencionar é que aqui em Alegre nós não temos ciclovias. Então, Carlos, esses veículos, tanto os autopropelidos quanto os ciclomotores, eles compartilham as ruas com os carros e motos normalmente. Ele vai compartilhar as vias, né? Como a gente não tem ciclofaixas, ele vai ter que ser compartilhado aí a via urbana, tá? Respeitando a velocidade. Outro detalhe interessante também é que a legislação exige que tanto os autopropelidos como os ciclomotores tenham iluminação noturna, né? Tanto farol quanto lanterna. Isso, traseira e dianteira tem que ter. E a questão do capacete, apesar dos autopropelidos, né, que até 1000 watts e 32 km, não ser obrigatório, é recomendado o uso do capacete, né, Carlos? Sim, não é obrigatório, mas é de consciência da pessoa, né? Aquele ditadozinho que o pessoal diz: você usa capinha no celular pra quê? Não vai usar o capacete? Exato. E, então, só pra gente encerrar, só pra recapitular, que os autopropelidos, principais características, até 1000 watts de potência, limite 32 por hora. Continua sem precisar de capacete, apesar de ser recomendado, não precisa de carteira e não precisa de documentação.
Veículos elétricos acima de 1.000 watts ou que ultrapassem 32 km por hora, aí sim serão enquadrados como uma moto, praticamente, né? Vão precisar de carteira, o capacete obrigatório e emplacamento. Então a gente quer agradecer e, Carlos, quer finalizar? Vale lembrar aí, Renan, que o ciclomotor, né, ou o autopropelido que esteja desbloqueado, se o órgão fiscalizador, por acaso, abordar e for pego no erro ali, vai arcar com as consequências como se fosse um veículo a combustão. Vai pagar guincho, vai pagar pátio, vai pagar multa, vai ter uma dorzinha de cabeça, então não vale a pena. Não vale a pena, então, desbloquear, manter o seu veículo original de fábrica. Agradeço aí o Carlos da parceria. Eu que agradeço, precisamos, estamos sempre às ordens. Valeu, pessoal.